nos meus milhares de testes e experimentações, eu achei uma que chama Main.ai. O que esse negócio faz? Ele, na verdade, a promessa dele é o seguinte: jogue aqui textos, me jogue conteúdo que você tem e você vai poder conversar com o teu conteúdo. Então, essa é a pagininha inicial dele. Você pode adicionar um monte de formatos, você pode importar arquivo texto, você pode importar do Notion. Se você tem as suas anotações, se é uma pessoa organizada e tem as anotações no Notion, ele pode importar. Quem é mais antigo usa o Evernote, também dá para trazer de lá. Dá para trazer coisa de mensagem de texto. Tem uma série de fontes aqui que você pode colocar. E a partir do momento que você sobe esses seus dados, e aí é onde eu queria mostrar para vocês, eu subi aqui os dados das minhas anotações. Eu tenho um arquivo que a cada semana do ano eu faço as anotações do que aconteceu naquela semana e é um arquivão assim, de anotações, nada estruturado, mas é meio que como se fosse o meu diário do que está acontecendo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E aí eu subi todos esses arquivos e olha que interessante, ele tem aqui, ó, converse com todas as suas anotações. Eu fiz um teste. Como eu subi todas as minhas anotações, eu fui para ele e falei, olha, eu preciso de uma retrospectiva rápida sobre o primeiro trimestre de 2023. Me traga os eventos mais importantes, os eventos e decisões mais importantes desse período. Ponto importante, tá, pessoal? As minhas anotações estão em português. A pergunta que eu fiz aqui para ele foi em inglês, porque essa interface de chat funciona em inglês. Mas as minhas anotações estão todas em português, tá? E aí olha que interessante o que ele me traz. Ele me traz uma série de coisas que aconteceram em janeiro. Então, eu completei algumas coisas, fiz OKR, fiz podcast, passei a postar todo dia no LinkedIn, validamos um MVP, descobrimos algumas coisas, enfim, eu tomei uma série de decisões, fiz uma série de coisas e ele me trouxe esse resumo. Pessoal, isso aqui, quando a gente fala de produtividade, pensa o seguinte, eu tenho lá todas as minhas anotações. Eu poderia fazer isso na mão? Poderia. Quanto tempo eu ia levar? Um tempão, porque eu tenho que ler, interpretar, resumir e escrever. Eu tenho uma ferramenta que fez isso para mim. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter aqui? Vou jogar todas as minhas informações? Não necessariamente. Tem coisas aqui que talvez sejam confidenciais que eu não precisaria subir. Mas, se eu tenho anotações do meu dia a dia que eu gostaria de ter uma forma de rapidamente acessar e rapidamente perguntar e conversar com essas anotações, essa ferramenta aqui é fantástica. Assim. Eu posso criar novas notas aqui dentro ou eu posso simplesmente ficar conversando. Eu poderia perguntar qual que foi a retrospectiva do segundo trimestre ou quais foram os principais aprendizados que eu tive, uma vez que de vez em quando eu anoto lá coisas que eu aprendi que eu gostaria de lembrar. Então, vejam que toda vez eu falo isso, a principal transformação que essas ferramentas de inteligência artificial vão trazer numa primeira onda é um ganho de produtividade. É como a gente consegue ganhar produtividade e trabalhar de forma mais inteligente, não ser substituído pela inteligência artificial, mas usar essas ferramentas de forma efetiva para ganhar produtividade no dia a dia. Eu levaria muito tempo para fazer o que ele fez aqui em alguns segundos. Então, acho que essa é a grande transformação e é por isso que eu gostei tanto dessa ferramenta aqui, que acho que é uma ferramenta que me ajuda a acelerar um pouco a minha curva de aprendizado. Então, se eu for lá toda semana anotando o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que foi legal, o que não foi, e toda semana eu conversar com essas minhas anotações, eu provavelmente vou ter uma curva de aprendizado muito mais rápido e uma curva de evolução profissional e pessoal que deve ser mais rápida do que se eu fosse fazer tudo isso na mão. Então é um pouco disso que me chamou a atenção nessa ferramenta aqui. E você consegue organizar, né, Bodra? Eu acho que hoje, gente, anotação, a gente tem tanto lugar para anotar e quando você precisa, some. E isso, imagina, olhando para o seu ano, depois você faz uma retrospectiva, o ganho que você tem em termos de aprendizagem é sensacional.